Olá, tudo bem? Você tem alguma dificuldade de encontrar uma igreja bíblica próxima da sua casa? Neste vídeo eu vou falar sobre algumas informações importantes para você escolher a igreja correta para você congregar. E eu quero falar sobre 5 coisas que são essenciais em uma igreja bíblica, onde você vai congregar. Então vamos falar sobre algumas coisas. E a primeira coisa que não pode faltar nessa igreja é que ela deve ter os conceitos básicos da fé. Por exemplo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Espírito Santo continua agindo em nosso meio. Porque quando nós tiramos alguma coisa da Trindade, isso pode causar um grande problema e até mesmo heresia. Não se esqueça da luta que a igreja teve durante muitos anos em combater os falsos profetas e os hereges. Por exemplo, Ário de Alexandria, ele tinha uma doutrina, um ensinamento sobre a Trindade. Ele negava que Jesus Cristo tinha a mesma essência do Pai, ou seja, Deus, e isso é um perigo. E se você quer frequentar uma igreja e essa igreja coloca em xeque a divindade de Jesus, tome cuidado. Você não pode participar de uma igreja que coloca em xeque se Jesus é o Deus mesmo que nós conhecemos ou é apenas mais um Deus na história. Então devemos deixar de lado esses pensamentos que colocam em xeque a nossa fé, a Bíblia, a essência de Jesus. Então se você conhece alguma igreja que tem essa ideia estranha, não congregue nesse tipo de igreja, tá? Porque você pode estar correndo um grande perigo espiritual. A segunda coisa importante que deve ter em uma igreja é que os louvores devem ser cristocêntricos, ou seja, cuidado com aquele tipo de louvor que fala só sobre a pessoa. Essa igreja está interessada no emocionalismo. É muito perigoso quando nós mudamos completamente os valores, os atributos de Deus pelos atributos humanos. Colocamos o homem como o centro da adoração e não o próprio Deus. Tem muitas igrejas por aí que elas gostam de colocar músicas emotivas demais para chamar a atenção do povo. Só que nós entendemos errado o que é louvor, porque o louvor não é horizontal, não é para nós. O louvor é vertical, de baixo para cima. Lembre-se que o louvor é o centro do culto, além da palavra de Deus. Então, quando as pessoas estão reunidas para adorar a Deus, elas estão adorando a alguém. E quem é esse alguém? É o próprio Deus. O sentido real da palavra louvor no hebraico significa elogiar alguém. É quando você elogia alguém pelos feitos, Por exemplo, Deus, ele faz grandes coisas, ele criou todas as coisas, ele é bondoso, ele age com misericórdia. Então, nós adoramos a Deus porque ele faz todas essas coisas. Agora, por que o ser humano merece adoração? Não merece. A Bíblia nos diz que nossas obras são como panos imundos ou trapos imundos, Que a Bíblia se refere, na verdade, ao pano que era usado pelas mulheres durante aquele período de menstruação, para vocês entenderem como que as nossas obras são. Então, não merecemos louvor. Devemos parar com essa ideia de que a igreja deve produzir canções para falar sobre o ego do ser humano. Não. Devemos criar canções para elogiar o próprio Deus, para falar aquilo que ele é, o que ele faz, o que ele continua fazendo. Procure uma igreja que tem louvores cristocêntricos, louvores que realmente são cantados de acordo com as escrituras, tá bom? Escolha uma igreja que tem ali louvores cristocêntricos. Se você conseguir analisar a igreja e compreender que os louvores são cristocêntricos, você será muito bem-aventurado. Porque assim, gente, já é difícil encontrar uma igreja que é bíblica. Agora, imagina uma igreja bíblica e que cante ainda as escrituras. Não será um trabalho fácil, mas você pode visitar as igrejas e escolher qual é a igreja mais adequada para você congregar. A terceira coisa importante é que essa igreja, ela deve ser missionária. Meu Pai do céu, como nós estamos pecando nisso. Muitas igrejas que dizem que são missionárias não fazem missão. Não discipulam as pessoas. Quantas igrejas não ensinam ali como discipular as pessoas, como fazer um culto doméstico, como fazer visitas? Nós perdemos completamente a essência do evangelho. Porque se você olhar a igreja primitiva, ela crescia através de cultos domésticos. Então não era aquela ideia de erguer um templo e chamar todo mundo. Não havia essa liberdade ainda. Havia uma perseguição muito grande. Então os cultos eram feitos no momento em que as pessoas se reuniam ali em suas casas.
Só que hoje em dia, né, nós pregamos, olha só, devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho. E sendo assim, Jesus voltará. A gente não prega, essa é a verdade. Por exemplo, aqui na igreja que eu frequento, a gente faz evangelismo todos os sábados. E eu sei como é difícil abordar as pessoas, entregar um papel ali dizendo que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Sabe, é difícil conversar com essas pessoas, porque elas estão se afastando da igreja, porque para essas pessoas, nenhuma igreja presta, porém não é assim que funciona. Existem igrejas por aí que são sérias, que confessam o nome de Jesus, que tem a ideia do louvor cristocêntrico e que prega o evangelho nas ruas também. Porém, atualmente nos tornamos telespectadores. Então nós queremos estar na igreja, assistir a pregação, ouvir um bom louvor, mas o nosso período de adoração fica apenas no culto, não vai para fora. O interessante, né, é que no original a palavra igreja no grego significa ir para fora, né, de dentro para fora, só que a gente tá ficando só dentro. Para nós, a missão é simplesmente sair, comer um lanche e falar com os amigos. Gente, é muito mais do que isso. Tome cuidado, porque uma igreja que não faz missão morre. Uma igreja que não é missionária, ela vai morrer. Porque, gente, a igreja cresceu através da missão, levando o evangelho para os perdidos. A igreja cresceu assim, anunciando as boas novas, anunciando que para o doente existe uma cura, que para aquele que está afundado no pecado, ele pode adquirir perdão através de Jesus Cristo. Então, essa é a tônica do evangelho, missão. Jesus mesmo, ele ensinou os seus discípulos a fazerem missão. Olha, vocês devem ir pelas aldeias, pelas comunidades, preguem o evangelho, expulsem os demônios, aquele que crer e for batizado será salvo. Então uma igreja que não é missionária é um problema, tá? Porque você vai ser só mais um ali. E uma igreja que não incentiva a missão, ela morre. Ela morre. Quando eu lembro de Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, grandes homens que foram grandes avivalistas, eu lembro de como eles labutaram pelo evangelho. John Wesley, por exemplo, ele cavalgava em torno de 40 km por dia pregando o evangelho. Então, o que nós estamos fazendo? Sentados em uma poltrona, esquentando o banco da igreja. Essa é a verdade. Então, uma igreja que normalmente não faz missão, ela não cresce. Então, se você estiver ali em uma igreja que não faz missão, você vai ser uma semente infrutífera. Então, pense um pouco sobre isso. A quarta coisa importante que deve ter em uma igreja onde você quer congregar é que essa igreja deve pregar expositivamente, tá? Cuidado com essas igrejas que, infelizmente, os pregadores abrem ali o texto, eles somem do texto e nunca mais eles voltam para o texto. Pregar de uma forma expositiva é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu não estou aqui julgando as pessoas que pregam tematicamente ou textualmente, mas eu creio que a pregação expositiva é a melhor forma de você apresentar o texto bíblico da forma correta. Eu não posso dizer que somente a pregação expositiva tem efeitos positivos, não. Se você for ver mesmo os grandes avivalistas, muitos deles pregaram de uma forma temática. Agora, você tem que ver se nessa igreja, a pessoa que está pregando ali o evangelho, essa pessoa está sendo fiel ao texto bíblico. Porque existem alguns pregadores que eles leem um texto, depois eles começam a falar sobre a vida deles, sobre o testemunho pessoal, sobre a vizinha, sobre a esposa, e eles fogem completamente do texto que eles leram. E isso é um grande problema, porque você não está sendo alimentado com a palavra de Deus, e sim com a palavra que vem do coração do pregador. Então, se o pastor, o evangelista, ou até mesmo ali o preletor pregar de uma forma bíblica, glória a Deus por isso. Portanto, ter uma igreja bíblica que prega o texto de uma forma fiel é essencial, porque se isso não acontecer, você que é a ovelha de Cristo, sabe o que você vai comer todo culto? Palha e não grama. É por isso que pregar o texto de uma forma expositiva, na minha opinião, como eu disse anteriormente, é a melhor forma de você apresentar o texto da forma fiel. Tá bom? Então procure uma igreja que pregue a Bíblia, tá? Não somente de uma forma expositiva, mas que pregue a Bíblia realmente. Fuja daquelas igrejas onde tem pastores, né, e pregadores que ficam pregando apenas sobre a vida pessoal e não sobre a Bíblia. Então saiba escolher a igreja correta para você congregar. E lembre-se, tá? Não negocie a leitura da Bíblia. Quando você estiver, por exemplo, assistindo uma pregação, se o pregador pedir para você fechar a Bíblia, saia daquela igreja. Saia. Porque em sã consciência devemos ser como bons bereanos.
Tá pregando? Beleza, eu vou deixar a minha Bíblia aberta. Porque é só desta maneira que você não vai ser enganado. E a quinta coisa que pra mim também é importante é que nessa igreja que você vai escolher para ser membro, você deve prezar pelo ensino bíblico, ou seja, a escola bíblica dominical. Uma igreja que não ensina sobre a palavra de Deus é uma igreja que está propícia a cair, tá? E os membros também irão cair, se não aprenderem conforme aquilo que a Bíblia nos ensina. Portanto, se você frequenta uma igreja e não tem EBD ou ensino bíblico, converse com seu pastor. Se você for conversar com seu pastor e ele dizer o seguinte, olha, aqui a gente não faz ensino bíblico e eu não vou fazer, tá? Tome cuidado. Veja por que ele não quer fazer. Não tem uma quantidade mínima de pessoas? Ok, tudo certo, mas se tem ali 20 pessoas e 15 pessoas, até mesmo 50 pessoas e não tem EBD, tome cuidado com essa igreja. E deixa eu falar uma coisa bem baixinho pra você ouvir, tá bom? Quando uma igreja não quer ensinar a palavra de Deus para os membros, é porque essa igreja quer escravizar os seus membros. Sabe como? Ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Daí, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ao encontro do pastor e perguntar por que vocês estão fazendo isso. Sabe o que esse pastor vai dizer pra você? Que você está endemoniado, que teologia esfria o crente. Então, é isso, gente. Quando uma igreja não quer ensinar sobre a palavra de Deus e as doutrinas que Deus passou para nós, é porque essa igreja quer escravizar os seus membros através de heresias. É por isso que muitas igrejas hoje em dia não têm mais esse hábito de preparar as pessoas para que elas ensinem outras pessoas. Então, o que essas igrejas fazem? Elas fecham a casinha, elas acabam colocando em seus membros uma lei ditatorial de que você não pode fazer isso ou aquilo. Então, quando você pergunta algo ao pastor e você está aprendendo sobre a Bíblia, ele fala, opa, onde você viu isso? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos liberta. Ela nos vivifica e isso é muito importante. Ou seja, eles ensinam mais ou menos assim, olha, você não pode ler outros livros cristãos a não ser a própria Bíblia. Então, se você quiser ler uma boa obra, por exemplo, do C.S. Lewis, você até pode, mas escondido. Se o ancião ficar sabendo, aí moiou pra você. Cuidado com igrejas que não têm esse hábito de ensinar, de incentivar os membros a fazerem um curso de teologia, pelo menos, um curso básico, e até mesmo eles podem fazer isso, dando uma aula básica sobre o que é a graça, a cruz de Cristo, santidade, por que Jesus morreu por nós. Tem que ter uma aula sobre essas coisas. Às vezes lemos a Bíblia e não entendemos algumas passagens. Então, uma igreja que não tem escola bíblica pode ser um obstáculo para o seu crescimento espiritual. Sendo assim, o meu desejo é que você encontre uma igreja bíblica. E eu espero que essas dicas importantes que eu passei para você seja ali, uma bússola quando você for tentar encontrar uma igreja bíblica. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.